quero ministrar sobre o tema discernindo o novo tempo. Diga, discernindo o novo tempo. Diga mais forte, discernindo o novo tempo. O nosso texto está aqui em Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 22. Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Que nesta manhã, Pai, esta palavra possa entrar no nosso espírito e que nós saiamos daqui hoje compreendendo, discernindo o tempo que estamos vivendo. Abra, Senhor, a nossa visão espiritual. Abra, Senhor, o nosso entendimento e nos leva a conhecer a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando, queridos, hoje é o primeiro domingo de dezembro. Estamos chegando ao final do ano de 2023. Isso quer dizer que mais um ciclo está se encerrando. Daqui a pouco fecha o ciclo de 2023 e abre um novo ciclo, agora 2024. A grande verdade que nós precisamos compreender, queridos, que mudar de ciclo, viver um novo ciclo, nada mais é do que a demonstração da graça, da bondade, do poder de Deus. Quantas pessoas, queridos, eles não estão terminando este ano? Quantas pessoas até que começaram o ano de 2023 bem, porém não terminaram? Alguns partiram deste mundo, outros se perderam na caminhada cristã, outros perderam a sua família. Muitas coisas com certeza aconteceu. A grande verdade é que Deus, pela tua graça, pela tua bondade, Ele nos permite viver tempos novos, ciclos diferentes. E quando nós olhamos para a vida, Deus, Ele separa a vida por ciclos. Então Deus, Ele coloca o dia e a noite. Deus é aquele que faz ciclos e estações. Imagine, queridos, viver um ano que nunca termina. Tem pessoas que quando está chegando o ano e falam, nossa, não vejo a hora que acaba esse ano, né? Você já viveu esse momento? Começa um dia, não vejo a hora que acabe esse dia. Tem gente que na segunda-feira já fala, gente, essa semana está demorando, né? É na segunda, mas já quer que a semana acabe logo. Então tem pessoas assim. Agora, imagine, Deus, ele separa a vida por estações e por ciclos. Imagine um ano que nunca acaba. Imagine um ano que não tivesse fim. Imagine, queridos, uma semana que nunca acabasse. Imagine um dia que não tivesse fim. A grande verdade, queridos, quando Deus ele permite que a vida tenha seus ciclos, nada mais é do que o ciclo nos gera esperança. Quantos aqui têm a esperança que o ano de 2024 seja um ano maravilhoso? É assim. Sempre nós temos esperança. Quando termina um ciclo e começa outro, nós temos esperança. Pessoas, às vezes, passam aquele dia terrível, mas quando termina o dia, ele respira e fala, não, amanhã é um novo dia, amanhã vai ser uma nova história. Começa aquela semana, aquele mês, todo mês. No primeiro dia, eu gosto de fazer uma liberação profética. E essa liberação profética, queridos, nada mais é do que para que você tenha esperança que aquele mês que está se iniciando seja o melhor mês da sua vida. Então a vida, ela é feita de ciclos. E todo ciclo, ele gera em nós uma expectativa. Todo ciclo gera em nós uma esperança. Tem pessoas que só começam na segunda-feira, né? Fala assim, olha, você não quer fazer uma dieta? Segunda-feira eu começo. Por que ele quer segunda-feira? É um novo ciclo.
Mas isso aí também é esperteza. O certo é, quer fazer, faz agora. Mas não, segunda-feira eu faço. Então, queridos, nós precisamos começar a entender a vida, ela é feita de ciclos. E ciclos geram em nós uma esperança. Eu estou numa luta contra a balança. Eu tenho 2 balanças na minha casa todos os dias, como o novo amanhecer é um novo ciclo, é um novo tempo. Todo dia eu peso numa balança, depois eu vou lá e peso noutra. Todo dia, virou costume. Então eu gosto de pesar de manhã. Eu falo assim, não, agora de manhã, à noite quando a gente dorme bem, a gente emagrece um pouco e não comeu nada, então vamos sempre pela manhã, mas vigiando a boca, tomando os cuidados, as cautelas, mas sempre o novo dia, o novo tempo, gera em nós uma expectativa, gera em nós um recomeço. Todo tempo, todo começo gera esperança. Diga, todo começo. Diga mais forte, todo começo gera esperança. Eu quero profetizar, queridos, que este mês de dezembro vai ser um mês tremendo de Deus na sua vida. Vai ser um mês de um grande desatar de Deus, vai ser um mês de um grande mover de Deus na sua vida. Quero declarar que a sua casa será transformada pelo poder de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 30 do salmista, verso 5, ele fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre ao novo dia, ao amanhecer. Isso é uma mudança de ciclo. Você pode passar o ciclo da noite chorando, mas pela manhã começa agora um novo tempo, começa agora um novo ciclo. Lamentações 3, 22, 23 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Diga, as misericórdias do Senhor, diga mais forte, as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Mesmo se nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós fazemos o que nós não deveríamos ter feito e nos arrependemos, a Bíblia diz que todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam. Todas as manhãs, queridos, a sua vida, ela pode mudar numa mudança de ciclo. A sua esperança, ela pode mudar numa esperança de ciclo, porque toda manhã, todo momento, uma nova estação, um novo tempo, as misericórdias do Senhor, elas vão sendo renovadas. Tem pessoas que olham e falam assim, apóstolo, eu não mereço nada de Deus, porque eu já falhei muito, eu já errei muito, eu já fiz coisas terríveis. Queridos, entenda, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o presente e o futuro. Você pode agora gerar um novo comportamento, novas ações, você pode agora construir uma nova história a partir de agora. A única coisa que eu posso fazer em relação ao passado é me arrepender, é pedir perdão a Deus, é fazer um conserto com pessoas. Mas não tem como eu mudar alguma coisa do passado, mas eu posso mudar algo quando se inicia uma nova estação. Meu irmão, olha para a sua vida, quantas vezes você já passou por situações que você disse, olha, eu não vou conseguir passar por essa situação. Passou. Doença, conflitos, problemas, tantas coisas já aconteceu na sua vida, passou. E sabe por que passou? Passou porque veio o novo ciclo. Passou porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu preciso entender que Deus separa o mundo por estações. Assim como a nossa vida, ela também é feita por estações. A Bíblia fala aqui no Salmo 74, 16 e 17... Teu é o dia, tua é a noite, preparastes a luz e o sol, estabeleceste os limites da terra, verão e inverno, tu os formastes. Então eu quero dizer, meu irmão, que está vindo uma nova estação de Deus para a sua vida. Vou falar de novo, está vindo uma nova estação de Deus para a sua vida. Está vindo um novo ciclo de Deus para a sua vida.
Está vindo um novo amanhecer de Deus para a sua vida, e nós precisamos abrir a nossa visão e compreender isso. A Bíblia fala sobre que o homem é como a estação do ano. A Bíblia diz que a juventude é a primavera da vida. A vida, ela é feita de ciclos: a infância, depois a adolescência, depois vem a juventude, depois vem a fase adulta, a maturidade, depois vem a velhice. Eu não sei, meu irmão, qual é o ciclo que você está, mas você passa por todas essas estações. Então nós precisamos abrir a nossa visão e entender em cada estação, em cada ciclo, Deus requer algo da minha vida. Quando você olha para o jovem, querido, qual é a fraqueza do jovem? Ou melhor, quando você olha para o velho, o velho já não tem mais força como tinha antes. Antes era aquele que levantava, fazia, corria, jogava bola, brincava, vinha para a igreja, pulava. Mas quando chega uma fase, ele já não está mais nessa fase. Por quê? Passou. Mas qual que é o lado bom? Qual que é a força do velho? É estabilidade. Geralmente você não vê uma pessoa mais velha instável, com emoções oscilantes. Geralmente ele tem um padrão. Quando você olha para o jovem, querido, qual que é a força do jovem? Ou melhor, a fraqueza do jovem: inconstância. O jovem às vezes está com a emoção lá em cima, outra hora está com a emoção lá embaixo. Mas qual que é a força do jovem? É a disposição, é a capacidade de estar em tudo. Você chama o jovem, irmãos, de vez em quando eu brinco, eu falo assim: gente, eu aprendi que dormir cedo é muito bom. Olha, como o Guilherme faz aula todo dia de manhã, a gente assiste lá o programa da Record, coloca ele na cama e vai dormir também. Às vezes é 10 horas, nós já estamos dormindo, é muito bom. Mas eu me lembro quando eu era mais jovenzinho, queridos, era meia-noite e meia, 1h da manhã, acordava no outro dia, 6 horas, estava tudo normal. Eu me lembro, eu tive um trabalho, logo quando eu casei, há 30 anos atrás, eu dormia 2 horas por noite. E eu tinha força para aquilo. Eu olhava e falava: não, isso aqui para mim é beleza. E hoje eu olho e falo: gente, eu era maluco, dormi 2 horas por noite. Mas porque era jovem. Então é um tempo, é estação. Nós precisamos começar a compreender o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que estar preparados para viver uma nova estação, preparados para viver um novo tempo. Não adianta eu querer viver o tempo diferente, no momento diferente. Esses dias eu brinquei, um dia eu vi um idoso jovem. O cara já tem lá beirando os seus 70 anos. Mas o cara estava namorando uma menininha de 18 anos, com a camisa aberta, correntona, mascando chiclete. Eu falei: ixi, esse aí eu acho que não caiu a ficha. Não caiu a ficha que isso não é mais para ele, já passou o tempo. Então tem pessoas que não conseguem discernir: peraí, para cada estação existe algo determinado, para cada estação existe algo que eu posso fazer, mas chega um momento que isso não me permite mais. Chega um momento que isso passou, eu tenho que deixar para quem já está nessa fase, nessa estação. Eu não estou mais nessa fase, eu não estou mais nessa estação. A Bíblia conta a história de homens no Antigo Testamento. Homens que eram especialistas em 2 coisas. Primeiro, eram especialistas em reconhecer o tempo que estavam vivendo. E eram especialistas em saber como agir nesse tempo. Diga saber, diga reconhecer o tempo que estamos vivendo. E segundo, como agir. Diga como agir nesse tempo. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. E dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Então a Bíblia está dizendo aqui que da tribo de Isacar, existia ali 200 líderes,
que eram homens especializados em saber qual é o tempo que estavam vivendo e o que eles deveriam fazer nesse tempo. Esses líderes, eles sabiam o que o povo de Israel deveria fazer e como eles deveriam fazer. Em outra tradução, a Bíblia diz que esses homens eram entendidos nas ciências do tempo. Homens entendidos na ciência dos tempos. Então, queridos, eu quero que esta palavra entre no teu espírito hoje. Duas coisas eu preciso sair daqui entendendo. Eu preciso aprender a saber, a discernir qual é o tempo que eu estou vivendo. E eu preciso saber como agir nesse tempo. Se você entender essas duas respostas, a sua vida vai ser outra. Primeira coisa, nós precisamos identificar o ciclo da nossa vida. Qual é a estação que estamos vivendo hoje? Se eu perguntar isso para você, você sabe responder? Qual é o ciclo da sua vida? Qual é a estação que você está vivendo hoje? Qual é a força que você tem para fazer o quê? Quais são as suas fraquezas? Qual é a sabedoria que você precisa para viver com excelência esse ciclo hoje? A Bíblia diz que o jovem, ele precisa alegrar nos dias da sua mocidade. Ele precisa fazer o que ele tem que fazer para Deus nos dias da sua mocidade. Antes que chegue a velhice, e ele olha para Deus e fala: não tenho mais força, não tenho mais contentamento, não tenho mais prazer. A grande pergunta que eu faço hoje é: como agir com sabedoria diante das estações da vida? Então você entendeu, a vida é ciclo, a vida é estações, cada dia é um novo ciclo, cada semana é um novo ciclo, cada mês é um novo ciclo, cada estação, cada ano é um novo ciclo. Entendemos? Ok. O dia para a noite são ciclos diferentes, mas a minha pergunta é: como agir com sabedoria diante desta verdade? Primeira resposta: busque discernimento. Diga, busque. Diga mais forte, busque discernimento. Olha o que Deus estava falando para Jerusalém, aqui em Lucas 19:44. Também o lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedras sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus o visitara. Deus aqui está falando para a nação de Israel, para Jerusalém, e Deus estava falando: olha, vocês não tiveram discernimento, vocês não entenderam o tempo da minha visitação, vocês não entenderam o que eu estou fazendo, e por esse motivo, pedra sobre pedra não ficará neste lugar. Muitas vezes, queridos, nós não entendemos o tempo, não temos discernimento de entender que o tempo de Deus para a minha vida não é o tempo de ficar sentado olhando as coisas acontecerem. Que o tempo de Deus para a minha vida não é o tempo de eu ficar simplesmente posternando ou ficar simplesmente enrolando, não. Eu preciso entender. Você precisa discernir qual é o tempo de Deus para a sua família, o tempo de Deus para você investir nos seus filhos, o tempo de Deus para você investir no seu casamento, o tempo de Deus para você investir na sua vida financeira. É igual uma pessoa que fala assim: eu tenho algumas dificuldades profissionais. Meu irmão, o tempo de você trabalhar é agora, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais força. Vai chegar um momento, queridos, que você vai buscar uma aposentadoria e você não vai ter porque você não contribuiu. E não contribuiu por quê? Porque você perdeu o tempo. Eu acho bacana quando você vê jovenzinho assim, pessoas com 50 e poucos anos aposentando. Eu acho isso tremendo. É sinal que essas pessoas aproveitaram bem o seu tempo profissional.
contribuíram, trabalharam, deram o seu melhor e agora tem o direito da aposentadoria. Eu acho que quem aposenta tem que gozar da vida mesmo, tem que viver uma vida tranquila. Porque reconheceu o tempo. O tempo de investimento na sua vida espiritual, queridos, nós precisamos começar a compreender isso. Vai chegar um momento que nós não temos mais força para fazer o que nós temos força para fazer hoje. E não adianta eu transferir para Deus, ocupar fulano, não. Eu preciso ter discernimento. Quando você olha, queridos, para esta palavra, o Senhor aqui está repreendendo Jerusalém, porque Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Às vezes, queridos, as coisas estão tudo truncada dentro de casa, é porque Deus está se movendo de uma forma especial. E Deus está fazendo isso porque Ele te ama, porque Ele quer mudar a sua casa, porque Ele quer restaurar o teu casamento, porque Ele quer mudar a sua família. Tem enfermidades, queridos, tem enfermidade que Deus permite com um propósito, para fortalecer a nossa fé, para nos levar a ter experiência com Ele. Mas se eu não compreender isso, eu perco o tempo da visitação. Eu preciso começar a ter discernimento, começar a discernir o que de fato eu estou vivendo. Algo que eu tenho feito, queridos, eu tenho orado todos os dias, buscando de Deus discernimento para o ano 2024. Senhor, o Senhor quer conduzir a igreja para que lado? Você acha que quando eu lanço um tema aqui, olha, o ano de 2024 vai ser o ano, você acha que isso veio na minha mente, ó, bum, caiu? Não, eu levanto pelas madrugadas e eu começo a buscar de Deus, Deus, qual é a direção? Porque eu não posso levar a igreja para a direção que eu quero, mas eu tenho que levar a igreja para a direção de Deus, a direção que Deus deseja. Porque se a igreja estiver caminhando na direção que Deus deseja, meu irmão, nós vamos viver um ano tremendo, poderoso. Mas não é só isso, nós precisamos também de discernimento para conduzir a nossa família, para conduzir os nossos filhos, para conduzir as nossas finanças, para conduzir a nossa saúde, para conduzir o nosso ministério, para conduzir o meu chamado. Eu preciso começar a ter discernimento. Senão eu perco o tempo da visitação de Deus. E é exatamente isso que Jerusalém estava vivendo. Uma grande destruição por falta de discernir. Falta de discernimento do tempo de Deus. Eu me lembro, queridos, alguns anos atrás, tem uma família em São Paulo que nós amamos muito, que tem uma filha adolescente. E eles moravam num bairro em São Paulo não muito agradável, um bairro ruim. Eles moravam num bairro em São Paulo onde existia ali muito homossexualismo, muita prostituição, lá é o centro. E eu comecei uma célula, um PG, naquele bairro. Eu tive muitas batalhas espirituais naquele bairro. Meu carro foi, um dia eu deixei meu carro, fui para o prédio, o último andar do prédio. E quando eu voltei, o vidro do meu carro estava estourado e havia estourado o painel do meu carro, levado o som. Eu entendia o nível espiritual no qual eu estava inserido. Mas eu me lembro que um dia eu cheguei para esse casal, eles moravam bem ali no Foco. Só para você entender o nome do bairro, Aroche. E eles moravam ali, eu recebi uma palavra de Deus e eu olhei para eles e falei, vocês têm que sair daqui. Vocês têm que sair daqui. Vocês têm uma filha adolescente. E olhando para isso, porque lá é normal, dois barbudos se beijando, homem andando de mãos dadas, mulheres de mãos dadas, lá é normal. E eu falei para eles, vocês têm que sair daqui, é como se você estivesse em Sodoma e Gomorra. E sair daqui vai ser saudável para a filha de vocês, que está formando o seu caráter. Vocês não podem permanecer, porque se permanecer, tudo vai se tornar normal. Este é o problema da igreja hoje. Não tem mais pecado, não, é normal, tudo é normal, é normal.
Queridos, eu não tenho nada contra o Natal, muito pelo contrário, nós celebramos o Natal, mas eu vejo que alguns exageros não é normal. O foco não é normal. Nós precisamos começar a ter a sabedoria, o discernimento. E quando eu falei aquilo para aquela família, a filha não estava bem naquele tempo e eles saíram. E eles foram para um outro bairro, e a filha hoje está muito bem. Então nós precisamos ter discernimento de coisas que fazemos, meios que nós estamos inseridos. Se eles não tivessem saído daquele lugar, naquele tempo, eles teriam perdido a filha deles hoje para o mundo. E achando tudo normal, como tudo hoje é normal. Então nós precisamos do quê? De discernimento, diga discernimento. Então se você, meu irmão, quer viver um novo ciclo, se a esperança está sendo gerada dentro de você, você precisa de discernimento para compreender esse novo ciclo. Amanhã vai nascer um novo dia, uma nova estação, um novo ciclo. Qual que é a direção de Deus? Quando eu falo de discernimento, queridos, eu estou falando do GPS, algo que te dá direção. Você precisa começar a ter direção na vida. Tem gente que não tem direção para nada. Eu vou fazendo, conforme a porta se abre, eu vou metendo o pé. Meu irmão, não é assim não. Eu preciso sentar e eu preciso de Deus. Deus, qual é a direção do Senhor para o meu casamento? Qual é a direção para a minha família? Qual é a direção para as minhas finanças? Qual é a direção para a minha vida profissional? Qual é a direção para este novo ano? Qual é a direção? É igual quem lida com finanças. Aí você pergunta, meu irmão, quanto você gasta por mês? Não sei. Sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Não tem orçamento no papel. E vai fazendo. Depois a vida financeira está estourada, não sabe por quê. Porque a sabedoria na vida financeira é o quê? Se eu ganho 1.000, então eu vou colocar aqui no papel. E se eu estiver gastando 1.000, eu já estou em perigo. O que eu preciso fazer? Reduzir despesa, aumentar receita. Acabou. A conta é simples, matemática é simples. Eu preciso ganhar mais ou gastar menos. Ou faz os dois. Arruma um bico. Vai vender pela internet, vai fazer alguma coisa, mas finanças é assim. Não adianta chegar e falar, Deus não me abençoa, ok. Você controla as suas finanças no papel? Não. Você controla o que você gasta? Também não. Então não adianta a gente culpar Deus de algo que nós não temos discernimento, não temos direção. Então diga, discernimento. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, que para viver uma vida, um novo ciclo, tempo saudável, nós precisamos de direção, discernimento, saber o que estamos fazendo. Segundo, precisamos segurar o volante da nossa vida. Diga, segura o volante da sua vida. Fala para o teu irmão, segura o volante da sua vida, meu irmão. Olha lá, está vendo a mulher ali? Segura o volante da sua vida. Semana passada, queridos, eu fui andar de kart, lá em Ribeirão Preto. Foi muito bacana. Mas quando eu cheguei lá, eu já tinha pago, era eu e um pessoal da minha família. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na pista, eu falei, se eu soubesse que era assim, eu não teria vindo. Porque você olha e fala assim, não, é uma brincadeirinha. Não é brincadeirinha não, o trem lá é feio. Os caras lá vêm no pau, vira no pau, e eles batem o trem lá, é feio. Eu falei, gente, estou assustado. Se eu soubesse que era assim, não teria me metido nisso não. Mas já tinha pago, sabe aquele negócio, você fala assim, já paguei, agora eu tenho que ir. Eu falei, mas vamos lá. Eu só tinha uma certeza, a minha cunhada estava comigo, nós estávamos em 5. Eu falei assim, eu só não posso perder para a mulher, não é machismo não, tá? Falei, se eu perder para ela, o negócio está feio, minha moral vai ficar baixa. Tá bom. Entramos no kart e começamos. O cara largou, eu já saí no pau. E teve um momento lá que foi muito interessante, porque é muito rápido.
Nós tentando passar e minha cunhada achando que estava passeando no meio da pista. Eu falei, essa mulher está de brincadeira comigo. Mas legal, de 10 eu peguei em quinto, e da nossa turma de 5 eu peguei em segundo. E quem pegou em primeiro foi meu cunhado, que já tinha corrido. Eu falei, então, saí no lucro, estou muito bem. Mas uma das coisas que é o kart você tem que segurar muito bem o volante, senão você não vai. Você tem que ter uma firmeza. Que negócio de ficar segurando, e com uma mão aqui, com uma mão só, no kart não vira. Porque as curvas, elas são bem acentuadas, e você tem que entrar no kart fazendo a curva, brecando e acelerando, segurando o volante, porque o carro gira, tá? Ele joga a traseira e você não pode perder o controle, senão você bate no pneu mesmo. E eu entendi isso, eu segurei bem o volante e eu fui. Gente, delícia. Eu falei, quero andar de novo. Principalmente com quem nunca andou, porque eu deixo com medo e eu vou embora. Mas é uma maravilha. Mas o segredo é, segura o volante. Olha para o teu irmão e fala, o segredo é segurar o volante, meu irmão. Fala para ele aí, o segredo é segurar o volante. Entenda uma coisa, irmãos. Olha o que diz Josué aqui, 24:15. Se porém não lhes parece agradável, ou não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês irão servir, se é os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando você olha para Josué aqui, Josué segurou o volante da família dele. Josué no meio de povo lá, eu não sei quem que eu vou servir, se é Baal, se é Será, se é não sei o quê. Beleza, escolha quem vocês querem servir. Porém, na minha família, eu estou segurando o volante. Eu e a minha casa estamos decididos. Nós vamos servir ao Senhor. Então, queridos, quando eu entendo sobre ciclos, quando eu entendo sobre como que eu vou viver com sabedoria os ciclos da vida, a primeira coisa eu preciso ter o GPS. Qual é o discernimento? Qual é o propósito de Deus? Qual é a direção? Depois que eu sei a direção, depois que o GPS de Deus apontou o caminho, eu seguro firme o volante para não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O problema nosso é o seguinte, muitas vezes nós seguramos o volante e nós vacilamos. Começamos bem, mas de repente abandonamos. A direção é essa, sabemos que o GPS está apontando aqui, mas de repente pegamos atalhos. E o grande segredo, algo que Deus espera de mim e de você, queridos, é que nós possamos ter o discernimento, que nós possamos ter a direção, mas que nós possamos ter a determinação do que nós vamos fazer. Quantas pessoas começam um ano dizendo, não, esse ano vai, olha, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou trabalhar para Deus, esse ano eu vou ser útil na obra, esse ano, meus irmãos, entenda uma coisa, começa, mas passa logo. Promete um monte de coisa, mas passa logo. Eu não posso usar as estações da vida como desculpas para a minha vida. Já viu pessoas falando, não, esse ano vai ser o ano vai ser a estação do tempo sabático. Não, vai ser o tempo agora que eu vou preocupar só com a minha família. Irmãos, onde está escrito isso? Será que o teu GPS está apontando para o caminho certo? Porque eu tenho certeza que não foi Deus que falou isso. Então não adianta eu segurar o volante se primeiro eu não tenho a direção, se primeiro eu não tenho a revelação. Eu preciso começar a entender qual que é a motivação da minha vida. Israel não compreendeu o tempo da visitação. Queridos, nós estamos prestes a entrar num grande tempo de avivamento, mas Deus está nos dando a direção, e nós precisamos estar firmes nessa direção. Nós precisamos saber o que Deus de fato tem para nós, o que Deus de fato deseja de nós, e nós precisamos estar convictos. Quem ouve a palavra de Deus no seu tempo dá fruto. Frutificar, queridos, é em todo tempo. Ser precioso para Deus, ser útil para Deus é em todo tempo. Para com esse negócio de falar, não, olha, esse tempo é tempo de eu cuidar só de mim. Não, meu irmão, a vida toda você está cuidando só de você. A vida toda você está olhando somente para a sua vida.
Ciclos passam, hoje você ainda tem força, hoje você consegue fazer, mas vai chegar dias, ciclos, que você não terá mais força. Eu admiro minha mãe com 81 anos de idade, a velhinha está lá trabalhando para Deus, está lá com as pernas doendo, porque perna doer é normal de quem já está com 81 anos, mas ela está servindo a Deus. Ela está fazendo a obra de Deus. Meu irmão, você tem quantos anos? O que você está fazendo para Deus, meu irmão? Pensa, o que você fez neste ano 2024, 2023? O quanto você foi útil para Deus? Qual é a obra que você fez? Qual é o fruto que você tem para oferecer para Deus agora no final deste ano? Qual é o fruto? Uma das coisas que eu gosto, queridos, é de fazer estatística, de levantar estatística. Eu fiz uma análise até novembro, qual foi o percentual de crescimento da igreja. No ano passado nós crescemos 9%, muito pouco. Esse ano nós crescemos 20%, ainda é muito pouco. Mas crescemos, mas ainda é pouco. A grande pergunta que eu te faço é: qual é o fruto que você hoje gerou nesse ano todo e que você pode oferecer para Deus hoje? É a sua estação. Diga: é a minha estação. Diga: é a minha estação, é o teu tempo, meu irmão. Não deixa, queridos, as estações controlar a sua vida. É você que precisa controlar as estações. Ei, olha aqui para mim, não são as estações que controlam a sua vida, é você que controla as estações. Seja uma pessoa decidida, seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa decisiva. Para que esperar terminar o ano 2023? Este é o tempo, queridos, que nós precisamos começar a segurar o volante. O Ministério de Louvor pode vir aqui no altar. Segurar o volante e começar a fazer algo que tenha relevância. Nós precisamos fazer algo que tenha relevância. E o meu desafio para você nesta manhã: não termine esse ano sem propósito. Não termine este ano sem fruto. Não termine esse ano sem bons resultados. Não termine esse ano sem uma análise: o que de fato eu gerei para Deus nesse ano. Se este é o tempo, se eu estou na minha estação de frutificar, por que eu não tenho frutificado? Eu quero desafiá-lo a fazer um voto com Deus. Deus, ainda esse ano, eu vou fazer o que eu não fiz no ano todo. Talvez você poderia até falar: pô, você vai gerar um desafio para o próximo ano? Não, estou gerando desafio para esse ano. Estamos no primeiro mês, primeiro domingo do mês de dezembro. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Fica de pé. Fica de pé. E eu quero